Professores e professores coordenadores. Eu sou Karine Bosqueiro, professora coordenadora de Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Limeira, na disciplina de Biologia. E hoje, nesse momento, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as práticas de leitura na área de Ciências da Natureza. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês entrarem nesse endereço aqui, bit.ly/dúvidasleituracnt, e eu estarei respondendo. Bom, nesse momento, nesse vídeo, o que é que vocês verão? Nós vamos fazer então uma contextualização do que a Rosi falou dentro da área de Ciências da Natureza. Vamos modelizar o uso do Google Forms para que vocês possam usar durante as aulas à distância de vocês, e o professor coordenador para que ele possa usar nos ATPCs. E também desenvolveremos atividades, 5 atividades objetivas e uma para anexar, que eu vou explicar mais no final. Gostaria de começar a nossa TPC com uma leitura sobre leitura nas aulas de ciências. Então, olha só, a leitura nas aulas de ciências, bem como nas outras disciplinas, é uma das principais formas de aprendizagem, uma vez que a linguagem escrita pode ser considerada como um dos meios mais eficazes através dos quais a ciência constitui-se e constrói realidades. Então vejam que a leitura ela é importante em todas as áreas, em todas as disciplinas. E como é que se dá a leitura dentro da área de Ciências da Natureza? O currículo do Estado de São Paulo, o currículo oficial, de Ciências da Natureza e suas tecnologias de 2012, que é esse atual que o ensino médio ainda usa, de capinha branca e preta. Ele traz um trecho sobre textos e eu vou ler para vocês. A diversidade de textos concorre para o reconhecimento dos gêneros, como expressões históricas e culturais diversificadas, que vão se modificando ao longo do tempo. Nesse sentido, os gêneros devem receber o enfoque específico de cada disciplina. Ao mesmo tempo, precisam ser trabalhados de modo interdisciplinar. Então, vejam que os textos foram se modificando ao longo do tempo. E o que é, então, que nós, professores, temos que fazer? Nós temos que dar o enfoque correto dentro da nossa disciplina. O mesmo currículo, na página 16, traz o que é texto. O texto é o foco principal do processo de ensino-aprendizagem. Considera-se texto qualquer sequência falada ou escrita que constitua um todo unificado e coerente dentro de uma determinada situação discursiva. Então, o texto é o nosso foco principal do ensino-aprendizagem. E o que nós chamamos de texto? Lembramos que texto pode ser uma imagem, um gráfico, uma tabela, o próprio texto com seus parágrafos e outros itens, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quais gêneros textuais vocês usam em suas aulas? Vocês terão 2 minutinhos para responder aqui embaixo. Essa mesma pergunta está aqui no Google Forms. Vocês vão responder e depois voltam para cá para o vídeo, ok? Dá um pause aí e depois volta para cá. Vamos lá?
penso que vocês tenham escrito vários tipos de texto, não é mesmo? A nossa área é bem ampla e ela consegue se utilizar de vários gêneros textuais. Eu vou destacar aqui alguns que são os que eu mais vejo nos projetos que vocês enviam para nós na diretoria de ensino. Um deles é a paródia. E só lembrando o que é paródia, lá no dicionário Aurélio, ele traz a definição, que paródia é uma obra literária, teatral, musical, etc., que imita outra obra ou procedimentos de uma corrente artística, escola, etc., com objetivo jocoso ou satírico. Então, os alunos, eles gostam muito, né, de realizar a paródia. Então, geralmente, eles pegam uma música, colocam uma temática, nós vemos muito em relação a dengue, educação ambiental. Eles colocam essa temática nessa música, muda a letra e fica muito bom, muito legal. Outros textos também que são muito comuns, né, ou outros gêneros textuais, né? São os gráficos, as imagens, as tabelas, diário de bordo, principalmente na pré-iniciação científica, né? Relatório de pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, leis, documentação, artigo de opinião, carta de leitor, reclamação, solicitação, debate regrado, resenhas críticas, receita, manual de instruções, regras de jogo, bula, regulamento, regras de trânsito, entre outros. E também tem dois gêneros muito utilizados, que são gêneros jornalísticos, que é a notícia e a reportagem. Vale destacar a diferença entre elas. Notícia, ela relata um fato atual, tipo, nasceu o filho de um cantor famoso ou morreu um ator famoso. A reportagem, ela traz fatos, mas ela também traz a opinião do autor que escreveu a reportagem. E ela tem como objetivo formar a opinião do leitor. E qual seria então o nosso foco dentro de ciências da natureza? Como em outros ATPCs, lá em habilidades, eu já falei para vocês, será que vocês se lembram? Então, qual é o nosso foco dentro de ciências da natureza? É o letramento científico. Vocês lembram o que é letramento científico? O Currículo Paulista de 2019, ele traz uma definição bem legal que eu vou comentar com vocês. Ou melhor, eu vou ler para vocês. Letramento científico é a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. E também, dentro de ciências da natureza, uma das funções, já que é letramento científico, é trazer essa linguagem científica para a aprendizagem do nosso aluno, né? Além de desenvolver a problematização, a argumentação e o pensamento crítico. Lembramos também que a leitura e a escrita, ela se dá em fases, em processo. Uma leitura que se dá no ensino fundamental não é a mesma que se dá no ensino médio. Então, o nosso currículo lá de 2012, de Ciências da Natureza, ele traz um exemplo que eu acho bem interessante. Na quinta série, sexto ano, o desenvolvimento da leitura deve ter como meta a compreensão de textos, mais informativos e descritivos. E a meta da escrita deve ficar no nível da apresentação de dados ou informações e textos descritivos curtos. Já na oitava série, nono ano, a leitura e a escrita devem ser analíticas e críticas. Então, vejam que a leitura e a escrita, ela acompanha o nível cognitivo dos nossos alunos, o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. E para realizar a leitura, eu preciso de prática e modalidades, ou seja, de estratégias. Eu vou apresentar aqui algumas para vocês. Então, algumas estratégias possíveis para você trabalhar a leitura na sua aula são as rodas de leitura, a leitura individual, leitura compartilhada, os observatórios, os núcleos de estudo. Depois que eu escolhi a estratégia da leitura, eu tenho que fazer todo um trabalho, antes, durante e depois. Antes, eu vou instigar o meu aluno com o levantamento de hipóteses. Então, farei questões, perguntas a respeito do texto. Eu posso ler o título e dizer assim, o que vocês acham que se tratará esse texto? Ou se tiver uma imagem, olha, vamos observar essa imagem, do que você acha que se trata o texto?
Ou, por exemplo, eu posso pegar um livro, como esse aqui. Eu vou ler para vocês o título: As crianças aprendem o que vivenciam. Então, as crianças aprendem o que vivenciam. E perguntar para vocês, para quem vocês acham que esse livro é indicado? Talvez vocês me respondam: pedagogo, psicopedagogo, professor. Mas daí, se eu revelar uma informação que eu omiti aqui, o poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. Então, esse livro ele é indicado para os pais. Claro, os profissionais podem ler também. Então, vejam que faz toda a diferença quando eu faço um questionamento, um direcionamento para a minha leitura. Durante a leitura, eu vou constatando as hipóteses. Então, eu fiz o levantamento de hipóteses, convido os meus alunos para a leitura, começo a leitura e falo: olha, veja, constatou a nossa hipótese ou não, não constatou, e faço novas perguntas. E depois, no final, eu aproveito essas perguntas e faço um trabalho em cima delas para que os alunos aprendam. Então, trabalhando dessa forma, estarei desenvolvendo a competência leitora no meu aluno. E agora, contextualizando, não é? Então, a Rosi, ela trabalhou as tipologias e gêneros textuais lá na nossa primeira TPC. Nós falamos um pouquinho o que é que traz o nosso currículo sobre texto, sobre leitura e escrita. E agora nós vamos relembrar quais são as 5 tipologias textuais que a Rosi trabalhou e depois vocês farão uma atividade sobre gêneros textuais. Então, olha só. As tipologias textuais. Narrar. Narrar é contar uma história, que pode ser real ou imaginária, fictícia. Essa história deve envolver personagens. Relatar. Representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo. Argumentar. Sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição. Expor. Apresentação textual de diferentes formas dos saberes, prescrições e instruções, regulação mútua de comportamentos por meio da orientação, normativa, prescritiva ou descritiva para a ação. Então, vejam que todas essas tipologias textuais, elas fazem parte de todas as disciplinas. E o que é que vai diferenciar? O que vai diferenciar é a escolha do texto adequado para a minha disciplina. Então, agora, vocês vão pegar essas informações e colocar em prática. Como? Vocês responderão 5 questões objetivas. Nas questões, são apresentados textos, é colocado qual é a tipologia textual e pede para vocês pensarem em qual seria o gênero textual utilizado. Depois de fazer isso, vocês responderão a 6ª questão. A 6ª questão, vocês vão pegar, escolher uma atividade que vocês fizeram com seus alunos esse ano, utilizando uma notícia, né? Caso você não tenha nenhuma atividade desse ano, você pode pegar uma do ano passado. Não tenho nem desse ano, nem do ano passado. Não tem problema, você pode buscar na internet. Porém, se você pegar uma atividade da internet, é importante que você coloque a referência, porque senão é plágio. Aí você vai anexar essa atividade. Bom, se você não souber como anexar uma atividade no Google Forms, não tem problema. Tem um link na questão com um vídeo bem rápido, simples, onde você vai clicar, vai assistir e vai conseguir com certeza anexar a atividade. Terminadas as atividades, você tem que preencher o resto do questionário com as suas informações: nome, escola, horário que você iniciou a TPC, horário que você terminou e a sua avaliação, os pontos positivos e os pontos que precisam ser melhorados no TPC, em relação a esse TPC, claro. Então, feito tudo isso, você vai clicar em enviar. Ao enviar, você vai receber uma devolutiva, né, no seu e-mail cadastrado, com a correção das atividades, ok? Então, agora, vocês vão pegar e vocês vão fazer essas atividades com o restinho de tempo do ATPC que ainda sobra. Lembrando que se você tinha 2 ATPCs, você iniciou lá no primeiro ATPC logo junto com a Rosi e terminou agora
nesse momento. Então, foram 2 ATPCs, 1h30. Se você tinha um ATPC só, duração 45 minutos, tá bom? Então, o início desse coincide com o horário do início do seu ATPC, do seu quem tá fazendo só um, né? E o final coincide com tanto quem tá fazendo 2 ATPCs, quanto com quem tá fazendo um, ok? Então, eu espero ter colaborado com vocês, embora não seja nada novo, né? Só uma retomada. Agradeço a atenção de vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima.